Meu nome é Celso. Eu só queria reiterar aí um assunto que o seu Paraguaçu falou, que não porque eu sou o diretor da escola, mas que é maravilhoso, né, a gente aprender e estar nessa família que é o CELI. Então, aqueles que tiverem oportunidade, que quiserem aprender sobre o Espiritismo, quiserem estudar, aproveite, vocês vão na cabine agora para estudar atendimento, né? E aqueles que se interessarem, né? Como eu, a primeira vez que eu vim aqui foi porque eu não conseguia dormir à noite, né? Não conseguia dormir de jeito nenhum. Aí uma senhora me convidou, vamos lá, daí eu vim. Aí eu me lembro que eu cheguei numa terça-feira à tarde, fui atendido ali na cabine e me mandaram para quinta-feira de tarde vim fazer desobsessão aqui. E eu vim na quinta-feira, assisti a palestra, tudo. E aí eu vi que um pessoal estava chegando com cadernos, com livros e tal, né? Aí eu perguntei, eu digo, por que esse pessoal vai fazer? Ele disse, não, que agora das 3h15 começa a escola. Eu digo, que escola? A escola de médiuns do CELI, aquele dia era o primeiro dia até. Aí eu digo, e como é que a gente faz? Ele, não funciona assim, tá? Mas comigo funcionou, então era para ter sido assim, né? Mas a gente vai numa cabine de orientação ou uma cabine de saúde e eles encaminham para a escola. Na época me disseram para mim, não, tu vai lá na secretaria, lá, te inscreve, pega o livro e vem para aula. E eu fiz isso. Aí marcaram os estágios, na segunda-feira já comecei a trabalhar e estou até hoje aí, né? Isso foi em 2011. Né? E eu me sinto cada vez mais feliz, né? Muitas vezes eu queria participar até mais, mas a gente hoje ainda não dá, porque a gente tem os compromissos pessoais da gente, tudo mais, né? Mas aquilo que a gente pode contribuir, até porque não é a questão de contribuir com alguém, mas sim isso aí está ajudando a nós mesmos, a gente se sente gratificado cada vez que sai daqui, né? Que a gente veio aqui, a gente aprendeu, conheceu, viu pessoas, conheceu gente, tá? Então eu faço um convite para todos vocês que quiserem, né? Agora quando vão na cabine lá, lembra o dirigente lá da cabine, ó, quem sabe eu posso ir para a escola, alguma coisa assim, né? E aí se inscrevam, temos vagas, as aulas vão começar dia 18 de março, às 15 horas, vai ter uma aula inaugural. E aí depois da aula inaugural, as aulas vão ser quintas à tarde e sábado de manhã, tá? Sendo que quem vem na quinta não precisa vir no sábado, né? E quem vem no sábado não precisa vir na quinta. A aula de quinta e de sábado é a mesma aula, então se você se prontificar a vir na quinta, mas naquela semana não puder vir na quinta, vem no sábado que é a mesma aula. A chamada também é a mesma para todo mundo, certo? Convite que eu faço para vocês. É maravilhoso se integrar a essa família, né? E muitos aqui, embora não estejam na escola, mas já conhecem a maioria do pessoal aqui. E é tão bom, a gente faz amizades. Muitas vezes a gente vê gente na rua e cumprimento e a gente nem se lembra direito que é muita gente, né? Mas é bom, é maravilhoso. Mas, referente à nossa palestra de hoje, nós vamos falar hoje sobre o Consolador Prometido, né? Vai ser a doutrina espírita no caminho, nos passos de Jesus, seguindo os passos de Jesus, né? E eu queria ler uma frasezinha só, que tem no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que diz bem assim o Espírito da Verdade: sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio para curá-los. Vejam que forte, tanto que só essa frase eu já acho que ela é um bom início para nós começarmos a conversar, né? Ele veio para nos ajudar, para nos auxiliar, né? Há muito tempo atrás. Ele se prontificou. Ele é um espírito elevado, ele não precisaria ter feito isso, mas se prontificou, né, a ter essa missão, vir aqui nos dar os ensinamentos. E a doutrina espírita quer nos mostrar como seguir os passos deles, né? O nosso Mestre Jesus.
que nós podemos fazer? O que nós podemos... Porque nós estamos numa caminhada, né? Cada um está num patamar da sua caminhada, né? Tem uns que estão mais elevados, tem outros que estão menos, né? Mas todos nós vamos chegar no mesmo caminho. Aqueles que se acharem que não estão tão bem assim, que ainda tem muitos problemas, todos nós temos, né? Mas a gente vê que alguns têm mais problemas que outros. Como diz um colega nosso aqui, ele não gosta que chame de... Não são problemas, né? Mas são coisas assim que a gente tem que melhorar. Não chega a ser um problema, por quê? Porque nós estamos num progresso, né? Nosso espírito, ele está em constante aprendizado. Então é isso que nós temos que trabalhar em nós, né? E Jesus veio nos dar esse caminho através daqueles 3, 4 anos que ele esteve aqui na Terra encarnado, trazendo para nós esses ensinamentos, que é para nós seguirmos eles, né? Então ele veio nos dizer que existe um Cristo Consolador, né? Que iria chegar depois que ele desencarnasse, ia vir bem depois, né? E que esse Consolador prometido iria nos orientar, iria relembrar aquilo que ele falou, né? Iria nos mostrar tudo aquilo que ele veio aqui trazer para nós e que a gente não conseguiu compreender desde aquela época, né? Então, e a partir dele veio muitos outros, né? São Francisco de Assis, Chico Xavier, todos eles vieram com missões para ir complementando e nos trazendo aquilo que Jesus veio nos mostrar, veio nos ensinar. E que muitas de nós ainda não conseguiu entender. É o olhar para dentro de nós mesmos. Isso é a principal coisa que eu entendo, é nos olharmos para nós mesmos, né? Não ficar cuidando do vizinho, a não ser quando seja para auxiliar ele, né? E Jesus vem nos trazer para nós termos compaixão, né? O que é ter compaixão do nosso próximo, né? Muitas vezes a gente vê um indigente na rua e a gente até vira o rosto, não quer enxergar, ou até pode sentir pena, mas não... A gente não quer ver aquele tipo de coisa que está acontecendo ali, nós nos sentimos mal. E na verdade, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa e tentar sentir o que ele está sentindo. Isso é ter compaixão, né? E no momento em que a gente possa fazer algo por aquela pessoa, né, que a gente possa ajudar. E se não puder fazer nada, uma prece. Uma prece é uma grande coisa que a gente possa fazer por qualquer pessoa que esteja precisando, né? Então os caminhos para que nós possamos seguir, estar no caminho dos passos de Jesus, são vários, né? Ele veio nos ensinar. Eu não sei se alguém aqui está olhando na Netflix, tem um seriado que são 60 capítulos de Maria Madalena. Então ele está dando todinha essas passagens de Jesus, é maravilhoso, né? Eu não cheguei a olhar todo ainda, mas estou olhando, né? Que são 60 capítulos. Mas vale a pena, porque a gente vai se identificar com muita coisa. E aquele artista que faz o papel de Jesus mesmo, a gente começa a entender quando fala uma coisa assim que está bravo, os próprios apóstolos que estão seguindo Jesus, né? Que estão bravos ali, Jesus pergunta, mas por quê? Porque ele fez isso. Sim, ele fez isso, mas calma, ele vai entender amanhã depois. Então Jesus tem uma paciência, e é exatamente isso aí que o nosso Evangelho vem trazer para nós, né? Que Jesus vem nos clarear as informações, vem nos clarear aquelas nossas dúvidas que nós temos. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue, né? Jesus vem nos trazer, por exemplo, que nós temos que ser humilde. Só que nós pensamos em humildade, aquelas pessoas que não têm nem onde morar, né? Aquelas pessoas que passam fome, e humildade não tem nada a ver com isso aí.
Isso aí não é ser humilde, isso aí é ser uma pessoa pobre, né? Uma pessoa que tenha falta de moradia, uma pessoa que tenha falta de roupas e vestimentas, né? A humildade tem a ver com aquilo que nós sabemos e não queremos mostrar para as pessoas, não queremos nos engrandecer para cima das pessoas porque a gente sabe as coisas. E sim ser humildes, né? Eu sei bastante, mas eu vou lá ensinar aquelas pessoas que estão precisando, né? Isso é ser humilde. Não tem nada a ver com aquelas pessoas que não têm onde morar, que são pobrezinhas. Isso pode ter uma pessoa pobrezinha e ela ser arrogante, com certeza. E temos uma pessoa que é cheia do dinheiro, cheia de poder e ser uma pessoa humilde, né? Então são diferentes as coisas. Então é importante que a gente comece a diferenciar essas coisinhas, porque senão alguém lá diz assim, aquela pessoa lá é humilde. Ela é humilde como? Né? Ela sabe bastante, mas não demonstra o que sabe, ou ela é pobrezinha, não tem o que comer, não tem onde morar, né? Qual é a humildade que se está falando, né? Mesma coisa que o orgulho. O que é o orgulho, né? A gente diz assim, mas orgulho que nem Jesus vem dizer, a boa-aventurança. O que é a boa-aventurança? É feliz, né? É a felicidade que a gente sente. Então, bem-aventurados os pobres de espíritos. Felizes os pobres de espíritos. Eu tenho orgulho que o meu filho, por exemplo, passou na faculdade. Não, eu estou feliz porque o meu filho passou na faculdade, né? Então são maneiras da gente olhar as palavras, né? Porque dependendo com quem a gente conversa, né? Às vezes talvez a gente se expresse mal. E são sutilezas nas palavras, né? Que mudam. E assim é muitas coisas que nós lemos no Evangelho. Por exemplo, amar o vosso inimigo. Quem não conhece o Espiritismo, quem não conhece o Evangelho, e abre o Evangelho, e abre bem nessa página, amai os vossos inimigos. Principalmente se aquela pessoa não se dá com alguém por algum fato relevante, assim, né, forte, né. A pessoa vai fechar e não vai querer saber ler, né. E ao contrário, Jesus falava dessa forma justamente para chamar a atenção de todos nós. Mover as montanhas. Como é que eu vou mover as montanhas dali para cá ou daqui para lá? E Jesus fazia isso para quê? Para que a gente tivesse a curiosidade e fosse atrás do entendimento dessas coisas todas. E as montanhas nada mais são do que os problemas que nós temos na nossa vida. Isso é o que Jesus veio nos trazer. E são esses os caminhos que nós precisamos entender e aos pouquinhos, né, começar que a gente nunca consegue fazer mudanças drásticas, né? Por exemplo, quem fuma hoje, quem fuma, que fuma mesmo, né? Não é fuma social mesmo, quem fuma mesmo. Se quer parar de fumar, não vai dizer assim, parei de fumar e amanhã não fumo mais, né? Isso aí, eu acho que de 1 milhão de pessoas, uma consegue fazer isso, né? Então, o que a pessoa tem que fazer? Se preparar. A mesma coisa que nós temos que fazer até com a nossa fé. A gente não pode ter fé de um dia para o outro, mas a gente precisa entender o que é a fé, para que ela serve e o que ela pode fazer de bom para mim. Quais os ganhos que eu tenho tendo fé? Tem que entender a mecânica, tudo, como acontece. Aí nós vamos querer cada vez aprender mais.